Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu tenho, nesses últimos 4 meses, falado apenas sobre esse tema. Fez 4 meses que eu tenho estudado juntamente com o Grupo Caseiro lá em casa, apenas com esse tema, a volta de Jesus. Também fiquei 1 mês e meio lá com Lemuel e Beto, o grupo que reúne com eles. Tem 2 meses que eu estou em Terra Vermelha. Tudo indica que devo ficar mais uns 2 meses lá, provavelmente. E o tema é um só, a volta de Jesus. É porque as Escrituras ela é muito abundante sobre esse tema, né? E eu quero falar sobre isso aqui, mas eu prometo não ficar 4 meses aqui falando sobre a volta de Jesus. Eu gostaria de compartilhar sobre esse tema acerca da volta de Jesus com um objetivo. Embora nós poderíamos fazer talvez uma pequena lista de objetivos para meditarmos e estudarmos acerca da volta de Jesus, mas eu gostaria de destacar um objetivo nesta manhã para com a igreja. Seria o objetivo de que nós, pensando na volta de Jesus, estudando sobre a volta de Jesus, meditando sobre a volta de Jesus, isso possa trazer sobre nós, sobre cada um de nós, um sentimento, e mais que um sentimento, podemos trazer sobre nós a perseverança, o ânimo de perseverarmos por aguardarmos a volta de Jesus. Conforme a própria Escritura diz que sede pacientes, né? E a Escritura sempre traz uma palavra de paciência e de perseverança para que nós venhamos a aguardar esse glorioso dia para a igreja do Senhor. Meditando sobre perseverança, que o objetivo de falar sobre a volta de Jesus aqui, eu gostaria de trazer esse sentimento de perseverança para a igreja, para nós não esmorecermos, né, desanimarmos nessa esperança, né, da volta de Jesus, perseverarmos nela. Pensando em perseverança, me fez lembrar uma notícia que eu havia lido há muitos anos atrás, só que já tinha muitos anos que eu tinha lido, eu procurei pesquisar novamente sobre ela, me veio à mente que seria uma história verídica, mas que traz um aspecto de perseverança, que é acerca de o maior jogo de xadrez registrado na história, medida em tempo, em anos, né? Foi uma partida de xadrez que 2 amigos começaram a jogar lá na África do Sul, e eles começaram a jogar por correspondência, porque um morava numa cidade, o outro numa cidade distante, e eles começaram a jogar o xadrez por correspondência, naquele formato do correio antigo, porque logo após a Segunda Guerra Mundial ainda não existia acesso à internet, ou muito menos qualquer tecnologia, redes sociais que nós conhecemos hoje. Aí você imagina como seria jogar um xadrez a longa distância, né? Então a pessoa fazia um movimento no seu jogo, ele escrevia uma carta dizendo o movimento que ele fez, ele tinha que escrever essa carta, colocar nos correios, provavelmente demoraria dias, talvez semanas, para essa carta chegar até o destinatário. A pessoa ia receber a carta, ler, ia lá no tabuleiro, fazia o movimento que o seu oponente fazia, e ele pensava na jogada. Podia pensar 1 hora, 2 horas, 1 dia, 2 dias, semana, até ele decidir qual jogada que ele faria. Ele vai, então, faz a jogada dele. Aí ele escreve também uma carta, vai lá no correio, coloca aquela carta. Dias ou semanas depois, o seu oponente receberia essa carta, ia ler a carta, olhar qual é
o movimento no xadrez que o seu oponente fez, ele então atualizava o jogo e a mesma coisa ele pensava, e assim ficaram jogando xadrez por correspondência durante 53 anos. Foi o maior jogo. Se você quiser pesquisar sobre isso, você procura o Guinness Book, você vai encontrar essa história lá, registrada como a maior partida, o maior jogo de xadrez registrado na história, medido em anos, em tempo, né? Aí é interessante que aí eu me interessei por saber um pouco mais dessa história, já que eu conhecia essa história há anos atrás. Um deles chamava Reinhardt, o outro Dr. Hendrick, e eles só pararam de jogar quando o Dr. Hendrick morreu. Ou seja, eles começaram a jogar em 1946 e terminaram em 13 de outubro de 1999 com a morte de Hendrick. Então eu fiquei olhando assim, pensando, o Hendrick perseverou até a morte nesse jogo de xadrez, né? E eu pensando nessa perseverança, aí eu fiquei pensando assim, muitas pessoas perseveram em algo que é terreno. Não estou aqui contra eles serem jogados xadrez, de forma alguma. Cada um tem o seu lazer. Uns gostam de futebol, outros gostam de vôlei, de dominó, baralho, outros gostam de pescar, outros gostam de correr, de rapel e etc. e tal. Não há problema nenhum nisso. Mas qualquer vitória que você venha alcançar numa dessas modalidades, ou esporte, ou qualquer outra coisa, ela é uma vitória terrena, que ela vai terminar com a sua morte. Você não leva isso para o futuro, para a eternidade. Mas nós precisamos meditar numa perseverança que nos conduz a algo eterno. E eu, procurando saber um pouquinho mais sobre esse jogo de xadrez, eu descobri que eles jogaram em 53 anos 112 partidas. E cada um venceu 56. Terminaram empatado. A diferença que eu fiquei pensando é que na corrida pelo reino de Deus não pode haver empate. Você vê que em 53 anos não houve vencedores. Mas na corrida para o reino de Deus só existe vitória ou derrota. Ou nós estaremos daquele lado a qual viremos vinde bendito de meu Pai possui por herança, ou estará um outro grupo onde ouvirão maldito, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Não existe empate. A nossa perseverança deve nos conduzir à vitória. Porque se nós não perseverarmos, nós não conseguiremos vencer essa corrida. E o meu objetivo de falar, na verdade, sobre a volta de Jesus, é para que nós venhamos manter a nossa mente e a nossa disposição numa perseverança da qual não venhamos ficar no meio do caminho. E eu gostaria de usar um texto que está em Hebreus 12, verso 1 e 2. Esse texto, na verdade, eu quero falar sobre dois aspectos de Jesus, e depois eu vou discorrer em Apocalipse, que é o texto que eu mais tenho usado com a igreja nesses últimos tempos, eu tenho falado muito acerca das questões dos últimos tempos, tenho me dedicado e pretendo continuar ainda por alguns meses com a igreja, em outros grupos caseiros, falando acerca desse tema, né? Lá no Grupo Caseiro lá em casa, nós já estudamos Apocalipse todos os 22 capítulos, pretendo fazer isso em Terra Vermelha, voltar lá com Beto e o Lemuel, também quero estar em outros grupos caseiros também meditando sobre esse tema. Então, Apocalipse tem sido o livro que eu mais tenho meditado nesses últimos meses, talvez nesse último ano, eu poderia dizer assim. Mas antes de entrar em Apocalipse, Hebreus 12, 1 e 2, fala assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta,
suportou a cruz. Repete comigo, suportou a cruz. Vamos repetir de novo? Suportou a cruz. Não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Repete comigo, está assentado à destra do trono de Deus. Vamos repetir? Está assentado à destra do trono de Deus. Eu já tratei desse tema, pelo menos no Grupo Caseiro lá em casa e em Terra Vermelha também, sobre esses dois aspectos da volta de Jesus. Na verdade, sobre esses dois aspectos de Jesus, né? O Jesus que suportou a cruz e o Jesus que está sentado à destra do trono de Deus. O Jesus que suportou a cruz, o Jesus sofredor, o Jesus servo. O Jesus que está sentado à destra do trono de Deus, o Jesus vitorioso, glorioso, o Jesus que voltará. Então, sobre esses dois aspectos, da vida de Jesus, primeiro que o Jesus sofredor, aquele que suportou a cruz, eu não preciso citar textos aqui, mas os irmãos sabem, eu anotei algumas das características desse Jesus, que é o Jesus que nasceu numa manjedoura, ele foi manso e humilde, foi humilhado, foi injustiçado, maltratado, crucificado, teve uma vida simples, foi servo, sofredor, cuspiram nele, bateram nele, desprezaram ele, e ele sofreu como ovelha muda. Esse Jesus que suportou a cruz. Porém, esse Jesus deve ser o Jesus que nós, a igreja, devemos imitar. Esse é o Jesus que deve ser um modelo para nós. Porque 1 Pedro 2,23 diz assim, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então Jesus, quando ele era ultrajado, ou seja, quando ele era ofendido, ele não revidava com ofensa, ele não ofendia. E quando ele era maltratado, ele não ameaçava ninguém, ele se entregava a Deus Pai. Eu percebo assim que como é difícil para a nossa natureza humana ter esse mesmo comportamento. Como é difícil. Normalmente, quando nós somos ofendidos, a nossa tendência é de não levar ofensa para casa. Pisou no meu pé, eu também vou pisar. Falou, também vou responder. Bateu, também vai levar. Normalmente, nós temos essa natureza, né? E Jesus não fazia isso. Ele, quando ultrajado, ele não revidava com ultraje. E quando ele era ameaçado ou maltratado, ele não fazia ameaça. Ele se entregava a Deus, que julga todas as coisas retamente. Essa deveria ser a nossa postura. Em outros textos também, as Escrituras mostram Jesus falando que se nós saudarmos somente aqueles que nos saúdam, que diferença nós temos? Ele diz assim, os publicanos fazem o mesmo. Você não está fazendo nada demais. Isso é natural, isso não é espiritual. Até um animal que é bem tratado, ele te atende bem. Um animal, se você trata ele bem, ele corresponde bem àquilo ali. Isso é natural, isso é da natureza da criação. E Jesus fala também que se você amar só aqueles a quem ama você, ele diz assim, o que você está fazendo demais? Os publicanos e pecadores também fazem isso. Então, Jesus, o modelo dele, aquilo que ele quer de nós, e esse Jesus, essa característica de Jesus, que Hebreus mostra, as duas características, mostram o Jesus sofredor, que suportou a cruz, e também fala do Jesus que está assentado à destra do trono de Deus, é o mesmo Jesus. Mas as duas características, esse Jesus sofredor, esse Jesus manso, humilde, é o Jesus da qual ele quer que a igreja seja semelhante a ele. Ou nós não temos no nosso hábito de dizer que, através das Escrituras, que Deus quer uma família de muitos filhos semelhante a Jesus? Esse semelhante a Jesus é semelhante ao Jesus sofredor, aquele que suportou a cruz. E Jesus quer nos levar a uma atitude não natural.
Ele quer nos levar a uma atitude espiritual, que o natural todos nós praticamos. Somos bem tratados? Tratamos bem. Somos perdoados? Perdoamos. Mas e quando nós não somos? Quando nós somos ultrajados? Quando nós somos ofendidos, discriminados, desprezados, não levado em conta, esquecido, injustiçado? E Jesus quer que nós sejamos semelhantes a Ele e façamos exatamente o oposto. Contribuímos de forma diferente. Esse Jesus, o Jesus sofredor, o Jesus que suportou a cruz, é o Jesus a quem devemos imitar. Mas, meus queridos, eu quero meditar com vocês pelas Escrituras no Jesus glorioso também. O Jesus que está sentado à destra do trono de Deus. Quando Jesus veio na sua primeira vinda, ele nasceu numa manjedoura, pobre. Ele não voltará assim. Quando ele veio a primeira vez, Jesus não tiveram muita percepção da sua vinda. Maria e José, sim, contemplaram ele. Alguns pastores, na madrugada, que estavam cuidando do rebanho, receberam a revelação de anjos e que proclamaram. Esses pastores foram e viram Jesus ali na estrebaria. Algum tempo depois, não sei se 1 ano, 2 anos aproximadamente, Jesus recebeu a visita de alguns magos, que não eram nem do seu povo, eram pessoas de terras distantes, lá do Oriente. Mas praticamente não se falaram mais nada. É tanto que não há nem muitos registros, ou quase nada acerca de Jesus, com relação ao seu nascimento, muito pouco, alguns fatos. Sobre a sua meninice, nós não temos nada. Sobre ele aos 12 anos, tem um registro, que diz lá, quando José e Maria esqueceram ele, crendo que ele estava entre a multidão dos familiares, ele foi encontrado no templo, discutindo com os doutores do templo acerca da palavra de Deus. Isso é um registro dele com 12 anos. E depois disso, só quando ele começa o seu ministério, ali no batismo de João, é que nós temos o registro. Então, um Jesus que veio em silêncio. Só que o Jesus glorioso, ele não virá em silêncio. Não virá em silêncio. A Bíblia diz que todo olho verá. A vinda de Jesus não será mais como aquele dia na estrebaria, que pouquíssimos souberam da vinda dele, poucos perceberam, embora muito profetizado, mas pouco visto. Mas o Jesus que virá, glorioso, majestoso, é o Jesus que todo olho verá. Todo olho. Será talvez o dia mais barulhento que esse mundo já experimentou. Porque nós temos estudado, e as Escrituras diz lá em Mateus 24, 29, que o sol escurecerá, a lua não dará o brilho, as estrelas cairão do céu. E Pedro registra que os elementos do céu cairão incendiados, e as obras da terra serão atingidas. Lucas registra mares revoltos. Apocalipse registra terremoto nunca acontecido em tal magnitude que o planeta já experimentou, a ponto das ilhas desaparecerem. Tudo isso vai acontecer na iminência da volta de Jesus. Um caos total, cósmico, nos ares, nos mares e na terra. É assim que Jesus virá, num barulho, num caos indescritível, que as Escrituras colocam, mas não dá nem para imaginar a magnitude do que vai acontecer. Esse Jesus não virá como ele veio. Ele não será humilhado, ele não será cuspido, ele não será desprezado. Todo joelho se dobrará.
todo joelho. Graças a Deus que a igreja não precisa esperar esse dia para dizer isso. A igreja já diz isso hoje. Tu és o Senhor. Tu és o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós já podemos falar isso hoje, e falamos isso hoje, e glorificamos e adoramos Ele, porque Ele é o Senhor. Mas naquele dia, a bendita igreja de Jesus vai se unir a todas as criaturas, e o mundo inteiro, nos céus, na terra, debaixo da terra, e vai dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Até o inferno se dobrará, Satanás e todos os demônios vão dobrar e vão dizer: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Toda a humanidade que o desprezou, em toda a história, todos os ímpios, todos os incrédulos, naquele dia vão dobrar o joelho e vão dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Ele virá majestoso, Ele virá glorioso, em glória, com todo o poder. Não como Ele veio pobre, naquela túnica, talvez super surrada, talvez um calçado gasto. Não será assim. Será como os pés como bronze polido numa fornalha. Será vestido de roupas talares, com cinta de ouro. É assim que Ele virá. Ele entrou no jumentinho, mas virá num cavalo branco. Ele veio num animal de carga, animal de paz. Ele virá num animal de guerra. Jesus virá glorioso, majestoso, não como servo sofredor. Não vão mais bater nele. Não farão o que fizeram. Esse é o Jesus que virá. E Apocalipse, ele descreve com muito detalhe. Muito detalhe. Eu gostaria de prosseguir com as Escrituras. Apocalipse 1, verso 12. Eu vou ler um pouco as Escrituras, se os irmãos quiserem me acompanhar, quiserem deixar aberto. E à medida que eu ler, eu vou fazendo alguns comentários acerca disso. Eu fico pensando assim, Apocalipse 1, verso 12, eu fico pensando assim, eu fiquei imaginando esses dias, pensando nessa palavra, aí a minha mente assim, viajou nos meus pensamentos. João, velhinho, né? O apóstolo João, já velhinho. Todos os apóstolos já tinham morrido, menos ele. Todos já tinham sido martirizados. Não havia mais nenhum apóstolo vivo. Só João estava vivo. E ele estava exilado na ilha chamada Pátimo. Eu fico imaginando aquela igreja naquele tempo, vivendo debaixo de uma perseguição romana, uma perseguição cruel, matando cristãos, jogando cristãos na arena para serem devorados e servir de espetáculo. Cristãos sendo mortos para iluminar praças públicas. E os apóstolos morreram. Eu fico pensando assim, será que a igreja já não estava assim, sentindo um certo abatimento? Talvez as Escrituras não registram isso, é só uma imaginação minha, mas às vezes eu fico pensando, será que já não havia no meio da igreja dúvidas? Todos morreram. João lá na ilha de Pátimo, não havia como comunicar, não tinha as redes que nós temos hoje, e nenhum apóstolo presente. Será que muitos já não estavam definhando da sua fé? Mas de repente assim, João na ilha de Pátimo, já velhinho, Jesus aparece para ele. Jesus aparece para João naquela ilha, e Apocalipse 1, verso 18, diz assim: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que eu estou vivo pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Eu imagino,
assim, como seria a reação de João naquele momento, depois de um silêncio tão grande, João exilado, e de repente Jesus aparece para ele e fala isso: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. Eu imagino a chama acesa de João naquele momento. Eu imagino a alegria daquela igreja quando recebeu esse livro de Apocalipse, que ele foi escrito originalmente para aquelas igrejas daquele tempo, naquele momento. E claro que o objetivo do Senhor era alcançar a igreja em todos os tempos da história, mas inicialmente era aquela igreja sofredora, que precisava de esperança, que talvez estivesse um pouco desanimado, alguns talvez abatido, influenciado por uma série de heresias, de filosofias contrárias ao Evangelho de Cristo. Eu fico imaginando o fervor, o ardor que houve naquela igreja, quando puderam ler e ouvir as benditas promessas, e saber que Jesus estava vivo. Eis que eu estou vivo, eu estive morto, mas eu estou vivo, e tenho a chave da morte e do inferno. Imagina o avivamento que aquela igreja recebeu naquele tempo. Esse é o Jesus que está vivo. Amados, nós não servimos um Deus morto. Todos os grandes líderes espirituais que morreram, você pode chegar no túmulo dele, lá de Buda, por exemplo, e ver assim: eis aqui os restos mortais de Buda. E assim você poderia citar muitos outros líderes espirituais e chegar no túmulo deles e dizer assim: aqui está os restos mortais de Chico Xavier. E qualquer outro que você possa citar. Mas o túmulo de Jesus não há restos mortais, porque ele venceu a morte e está assentado à destra do trono de Deus. Essa deve ser o ardor, deve ser a esperança que nos mantém viva a nossa fé, aguardando esse bendito dia. Não podemos perder essa esperança, não podemos perder isso de foco. Apocalipse 1, verso 12, assim: voltei-me para ver quem falava comigo. Se você olhar no verso 10, você vai ver que João estava ali e de repente ele ouviu uma voz por trás dele, como voz de grande trovão, grande trombeta. E no verso 12 ele fala: voltei-me para ver quem falava comigo. Quando João ouve aquela voz forte como de trombeta, lá na frente vai falar como de muitas águas. João, então, ele vira para ver quem está falando com ele. Quem é que está falando com ele? Ele virou para ver. E com quem João depara quando ele vê quem está falando com ele? Ele descreve o que ele vê. Ele fala assim: e vi 7 candeeiros de ouro. Candeeiro, vocês sabem, aquilo que servia para iluminar. Hoje os candeeiros você pode colocar velas, mas não é usada, a não ser em decoração. Mas naquele tempo era a forma de iluminar. Ele viu 7 candeeiros, não como aquele candeeiro judaico, que era uma peça só com 7 hastes. Não, ele viu 7 candeeiros individuais. Ele viu 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. E nós sabemos que filho de homem foi o termo que Jesus usou o tempo todo no seu ministério, falando: eis que o filho do homem, eis que o filho do homem. O filho do homem veio para buscar e salvar o que havia perdido. Jesus sempre se identificou como filho do homem, profetizado por Daniel no capítulo 7. Então nós sabemos que João viu alguém como filho de homem. Então João sabia que ele viu Jesus. Mas ele continua descrevendo: com vestes talares e cingido à altura do peito com a cinta de ouro. João não viu Jesus numa túnica pobre, de baixa qualidade, surrada pelo tempo. Ele viu um Jesus com vestes talares,
Vestes talares era a veste que os sacerdotes usavam para ministrar o culto no santuário naquela época. O sumo sacerdote só podia entrar uma vez por ano. Então eram vestes talares de linho finíssimo, puro, sem manchas, sem contaminação. João vê esse Jesus com vestes talares, com a cinta de ouro na altura do peito. E ele prossegue descrevendo: a cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Olha só o que João vê, como chama de fogo. Os pés semelhante a bronze polido e refinado numa fornalha, e a voz como voz de muitas águas. Não era o Jesus que João estava acostumado. Não era. João estava acostumado com aquele Jesus manso, humilde, pobre, de túnica simples, de calçado simples, necessitado de receber o seu sustento de mulheres. Lucas escreve que haviam mulheres ricas que sustentavam o ministério de Jesus. Jesus, ele não tinha nada. Ele disse assim certa vez: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Esse era o Jesus que João andou, que João comeu, que João reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. Tamanha intimidade e amizade e proximidade. Mas João vê algo glorioso, totalmente diferente daquilo que ele estava acostumado. Verso 16, tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Olha o Jesus que João vê. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ninguém aqui é capaz de olhar o sol na sua força. Nem tente isso. Nem tente por brincadeira. Porque imagina um dia que o céu esteja bem azulzinho, nenhuma nuvem, e meio-dia aquele sol no seu brilho mais intenso. Era assim o rosto de Jesus. João descreve dessa forma: o seu rosto brilhava como o sol na sua força. E o verso 17 diz assim: quando o vi, caí a seus pés como morto. João, ele cai como morto, porque ele não estava acostumado com esse Jesus. João estava acostumado com aquele Jesus simples, pobre, que era humilhado, cuspido, desprezado, que não tinha nem onde reclinar a cabeça. E quando ele cai aos pés de Jesus como morto, ele diz assim: porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Amados, Jesus voltará glorioso. É esse Jesus, é o mesmo Jesus, mas ele não voltará mais como servo sofredor. Ele voltará glorioso, majestoso. E João cai como se estivesse morto. E essa mão, quando é tocada nele, isso mostra que João teve mais do que uma visão. João teve uma aparição. Porque uma visão não toca, você não sente. Mas João falou que ele colocou a mão sobre ele. Então Jesus apareceu para João, mais do que uma visão. Jesus fez uma aparição e tocou. E depois ele diz assim: aquele que vive, estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Jesus voltará visível, audível e tangível. Visível porque todo olho verá. Audível porque as Escrituras dizem que ao soar da última trombeta. Eu fico imaginando o céu se abrindo, aquelas miríades e miríades de anjos tocando, um barulho ensurdecedor, em meio a um caos total. E Jesus volta
de carne e osso, que quando ele se ascendeu ao céu, os anjos disseram assim: varões galileus, que estáis aí olhando para cima? Esse mesmo Jesus, a qual vocês estão vendo subir, ele voltará. E quando ele apareceu antes da sua ascensão, depois da sua ressurreição, ele apareceu e ele disse para Tomé: toca nas marcas aqui dos cravos, mete a mão no meu lado. E numa das aparições ele falou: pode ver que eu não sou um espírito, eu tenho carne e osso, um espírito não tem carne e osso. Então Jesus voltará tangível, ele poderá ser tocado, abraçado, apenas pela igreja. Aleluia, a igreja poderá isso, mas ele voltará visível, audível e tangível. Eu fico imaginando, eu já falei isso lá no grupo caseiro e lá em Terra Vermelha também, eu fico imaginando aquele cenário. Eu já estive algumas vezes em teatro, eu não gosto de teatro, mas estive para trabalhar, para fotografar, fazer o meu trabalho profissional. E às vezes que eu fui, foi aqui no Teatro Carlos Gomes, e ali é uma arquitetura muito antiga, muito linda, ali é muito, muito bonito. E quando você entra num teatro, as luzes todas acesas, aquela arquitetura, aquele lustre que tem no meio, assim, gigante, enorme, é muito lindo, todas aquelas luzes acesas, tudo muito, muito bonito, muito bem decorado. As pessoas vão entrando, vão tomando seus lugares nas suas cadeiras. Aqueles que têm uma condição melhor vão para os seus camarotes, que fica mais em cima, e o teatro todo iluminado. Quando chega momento da peça teatral começar, o teatro apaga todas as luzes. O teatro fica escuro e só a luz no palco, aonde a peça será encenada pelos seus autores. Eu fico imaginando algo semelhante, só que de forma muito mais magnífica. Porque quando Jesus voltar, ele diz que o sol escurecerá. Isso não é um eclipse, isso é algo que nunca aconteceu, que nenhum cientista vai dar explicação, que não há como explicar. É como se Deus tivesse um interruptor no céu e ele pudesse chegar ali e desligar o sol. Ele aperta o botão e o sol apaga. E a lua não dá o brilho, porque ela não tem luz própria. E ao mesmo tempo as estrelas caindo, os meteoros incendiando. Um apagão total no planeta. Onde a internet não vai funcionar, haverá aviões caindo, um caos total. Esses dias aí, meses atrás, apenas algumas horas, num problema de internet que deu na Europa, a Europa ficou toda empolvorosa, os aeroportos pararam, não podia descer nem subir nada, os trens pararam, o sistema bancário entrou em pausa total, foi um caos na Europa, porque algumas horas a internet não funcionou. Agora, você imagina Jesus voltando, em meio a esse caos, e o sol não dando a sua luz, a lua apagando, as estrelas caindo, uma escuridão total, e de repente só uma luz, aonde a maior peça, não teatral, mas real, estará acontecendo nos céus, e todo olho verá o Jesus glorioso, majestoso, vindo nas alturas. É esse o Jesus que virá. Mas João, ele continua descrevendo, eu gostaria de ir para o capítulo 4, que vai falando dessa glória de Jesus, desse Jesus glorioso. Apocalipse, meus amados, é uma revelação de Cristo. Ele revela Jesus. E Apocalipse revela esse Jesus glorioso, vitorioso, que venceu e voltará. É isso que Apocalipse revela, esse Jesus glorioso. E o Apocalipse 4, João continua: depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, a falar comigo. Então João ouve de novo aquela voz, a primeira voz lá registrada no capítulo 1. Só que agora o local muda. João estava na terra,
recebendo a revelação, a visão. Agora João é transportado em espírito, e ele diz que ele foi para o céu, mas ele diz em espírito. Então João experimentou algum tipo de êxtase espiritual, que o elevou da terra para o céu. E agora a visão continua, só que João está lá em cima. E ele escreve assim: depois dessas coisas olhei, eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Agora Jesus começou a revelar para João as coisas futuras que iam acontecer. Jesus já havia trago algumas revelações até o capítulo 3, agora Jesus está dizendo para João: agora eu vou te mostrar daqui de cima, João, você vai ver daqui de cima, você vai ver o que vai acontecer no futuro. E ele começa a descrever a visão dele: imediatamente me achei em espírito, e eis armado no céu um trono. Eu gostaria, amados, que você tentasse junto comigo a imaginar o que João está escrevendo. João é transportado em espírito, ele diz assim: imediatamente eu me achei em espírito, e eis no céu um trono. João, ele vê o quê? Um trono. Ele vê um trono, e no trono alguém sentado nesse trono. E como é que João vê esse alguém, essa pessoa sentada no trono? Ele tem uma visão, e João procura descrever o que ele vê com linguagem humana, com aquilo que ele poderia colocar próximo do que ele via. E ele diz assim, e esse que se acha assentado no trono é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. João vê algo de um brilho intenso, glorioso, e que ele, para conseguir explicar, ele pega as pedras preciosas para dizer: é brilhoso, é glorioso, tem um arco-íris, parecendo esmeralda. A Escritura não diz o que eu vou falar agora, mas eu fico imaginando, quando João insere essa visão do arco-íris, porque a primeira vez que as Escrituras registra a palavra graça, a primeira vez que a palavra graça aparece na Escritura, está no capítulo 6, versículo 8 de Gênesis, quando diz assim, que Deus achou graça, deixa eu ler para não falar errado, Gênesis 6, 6, 8, fala assim, diz assim, porém Noé achou graça diante do Senhor. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Essa é a primeira vez que a palavra graça é registrada nas Escrituras. E nós conhecemos a história de Noé, sabemos de tudo que fez, da arca construída, e depois que Noé sai da arca, Deus faz uma aliança com Noé, e Deus, a partir dali, estabelece que aquele arco viria sempre que houvesse chuva, para que Deus nunca mais destruísse a humanidade com água. O arco-íris representa a graça de Deus. Antes do Apocalipse entrar com todas as tragédias que está registrado nele, com todo o juízo, Deus registra a sua graça. Deus registra a sua graça. Sempre antes do juízo de Deus, sempre Deus manifesta primeiramente a sua graça, a sua bondade. E Ele não deixa de registrar isso aqui antes de registrar o seu juízo. A graça dele, a graça de Deus. O Apocalipse também é uma revelação não só do juízo, mas da graça de Deus, porque ele procura expressar a sua graça antes do seu juízo, para que a humanidade se converta a ele, creia nele. E João continua: ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, e cujas cabeças estão coroas de ouro. Então, acompanha a visão. João vê um trono, alguém assentado no trono, e descreve um brilho glorioso que ele descreve como os
pedras preciosas. E agora ele revela que além daquele trono, ao redor daquele trono tem mais 24 tronos e 24 anciãos com coroas de ouro. A Bíblia também não diz quem são esses 24 anciãos. Eu fico pensando que provavelmente seja uma figura de todos os salvos, porque existe 12 tribos na velha aliança e existe 12 apóstolos na nova aliança, que dá 24. Há uma possibilidade, não é uma afirmação, mas que ali talvez represente todos os salvos da velha aliança, da nova aliança. Seria talvez a presença de toda a igreja, de toda a época, os salvos de toda a época, de toda a história da humanidade. E ali estão aqueles 24 tronos, aqueles 24 anciãos ali diante daquele trono. E diz assim, e do trono sai relâmpago, vozes, trovões, diante do trono, e arde 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Quando fala aqui de relâmpago, vozes, trovões, eu fui lá em Êxodo para relembrar, busquei o texto de Êxodo e percebi que ali no Monte Sinai, Deus descia como fogo, e havia relâmpagos, fogo e trovões, a mesma manifestação que Deus teve na velha aliança. João vê essa manifestação aqui no céu. A mesma manifestação que Deus já fez na terra. Agora João está tendo uma visão no céu. E ele vê a mesma manifestação. E aqui fala de 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. A palavra 7 vai aparecer em muita abundância no Apocalipse. Vai falar de 7 selos, vai falar de 7 trombetas, 7 taças, 7 chifres, 7 espíritos, 7 cabeças, tudo 7, 7, 7. Porque 7, na linguagem apocalíptica aqui, é a expressão daquilo que é completo, daquilo que é perfeito, da ideia de completude, de perfeição. Então, quando fala assim, os 7 Espíritos de Deus, não é que Deus tem 7 Espíritos, é que é o Espírito perfeito, é o Espírito Santo do Senhor. E João continua, adiante do trono, um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E também, diante do trono, e à volta do trono, tem 7 seres viventes, 4 seres viventes. João vê que há 4 seres viventes. Há 4 seres viventes. E ele descreve esses seres viventes. Acompanha a construção dessa imaginação. João vê um trono, alguém assentado nele, com um brilho intenso, vê 24 tronos ao redor, com 24 anciãos, cada um com uma coroa na cabeça, e agora ele vê 4 seres viventes. E esses seres, João descreve, o primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Existem muitas interpretações para esse texto, mas ninguém pode afirmar qual dela é correta, porque o texto não diz quem são esses 4 seres viventes. Mas não é problema você imaginar, desde que você não afirma. Alguns pensam que esses 4 seres viventes, o leão representa Jesus vitorioso, o leão da tribo de Judá. Pensa que o rosto como de homem fala da humanidade de Jesus, pensa que o novilho representa o Jesus servo, sofredor, e a águia representa a divindade de Jesus. Ok, é um pensamento, não podemos afirmar. Tem muitos outros, eu vou citar só 2. O outro, pensam que aqui representa toda a criação de Deus. O leão representa os animais selváticos, o novilho representa os animais domésticos, o com rosto de homem representa a criação do homem e a águia representa as aves, toda a criação de Deus. Eu gosto mais de pensar nessa possibilidade, mas não é problema você pensar até em outra, porque a Bíblia não afirma. Mas eu fico imaginando que agora João vê 4 seres viventes, e na minha imaginação eu quero pensar que João tinha visto todos os salvos naqueles 24 anciãos, e agora João vê toda a criação diante de Deus. E o verso 8 fala assim, e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas. Aí eu fui lá em Isaías. Quando Isaías tem uma visão, ele viu serafins. E os serafins tinham 6 asas. E as Escrituras dizem que 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, e com 2 voava, dizendo, santo, 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 porque a santidade de Deus impedia
que esses serafins pudessem estar de forma exposta e à vontade diante do Senhor. E João tem uma visão semelhante. Ele fala assim, os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, e estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Aqui eu creio que mostra que não há nada oculto diante dos olhos de Deus. Tudo está patente aos seus olhos. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que era, o que é e que há de vir. Quando esses seres viventes deram glórias, honras, ações de graça ao que se encontra sentado no trono, a quem é que esses seres viventes deram graças e glória? Aquele que está sentado no trono. Aquele primeiro trono que João cita, com as pedras preciosas. Então, João vê esses 4 seres viventes, provavelmente, não estou afirmando, talvez toda a criação prestando adoração ao Senhor. Aí o verso 10 diz assim, e os 24 anciãos sentados no trono adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: digno é, Senhor, Deus e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Se dentro da minha imaginação estiver certa, esses 4 seres viventes, toda a criação de Deus e os 24 anciãos, sendo a igreja do Senhor, todos os salvos de todas as épocas, é interessante que no versículo 4, fala que esses 24 anciãos estavam assentados nos 24 tronos e cada um deles tinha o quê? Uma coroa de ouro na cabeça. Agora no versículo 10, ele diz assim, e eles depositarão as suas coroas diante do trono e proclamando, digno é, uma adoração ao Senhor. Isso mostra que a nossa vitória, da qual Jesus compartilhou conosco, porque nós não conseguiremos ser vitoriosos se Jesus não compartilhar a vitória dele conosco. Se seremos vitoriosos é porque Jesus foi vitorioso, e ele nos dá a coroa, e tem vários textos. Paulo fala da coroa que estava guardada para ele. Paulo alerta Timóteo para que ninguém tome a tua coroa. Há versículos na Bíblia dizendo que a igreja do Senhor será coroada, cada um de nós receberemos uma coroa, que representa vitória, mas nós só podemos receber essa coroa porque Cristo venceu, Ele foi vitorioso. Mas aqui no verso 10 diz que todos os anciãos depositavam a coroa diante do trono. Isso mostra que a igreja vai tirar a sua coroa e vai colocar aos pés de Jesus, porque ela vai reconhecer que ela não é digna dessa coroa. Só um é digno, só Cristo é digno. Mesmo Ele colocando a coroa sobre nós, vai ter um momento que a gente vai olhar para Ele e vai dizer, não mereço essa coroa, ela pertence a Ele, será depositada no seu trono. Esse é o Jesus que voltará, glorioso, e esse é o Jesus que a igreja deve amar. Mas João prossegue, ele prossegue no capítulo 5, ele fala assim, vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora. Então continua caminhando comigo no pensamento. Lá no início ele vê um trono, descreve como algo brilhoso, depois ele vê 24 anciãos, em 24 tronos com coroas, depois aparece 4 seres viventes, depois João vê esses 4 seres viventes juntamente com esses 24 anciãos, tirando a coroa, prestando louvor ao Senhor. E agora João, ele olha, daquele que estava sentado no trono, João vê uma mão, e nessa mão tem um livro, escrito por dentro e por fora. Naquela época, não existia, amados, a encadernação nesse formato aqui que nós temos hoje. Os livros eram escritos em pergaminho, pele de animais. E era comum usar o pergaminho e escrever de um lado e do outro. Assim como as nossas páginas também são. Ela é escrita de um lado e do outro.
só que nesse formato de encadernação. Naquele tempo se enrolava. Então, João, quando vê esse livro, ele vê um rolo escrito por dentro e por fora. Na mão de quem? Daquele que está sentado no trono. E ele fala que esse livro está selado com 7 selos. Tem bastante 7 no Apocalipse. Isso mostra a perfeição daquele livro selado. Naquela época, era comum que uma correspondência que deveria chegar ao seu destinatário sem que ninguém visse o que estava escrito, era um selado, era um tipo de cera quente que colocava, e se fosse rei, ele tinha um anel de selar, ou um tipo de carimbo de alto ou baixo relevo, que apertava aquela cera, esperava ela secar e entregava à pessoa que ia levar, para que aquilo ali não pudesse ser lido por outra pessoa. Era esse tipo de livro e era esse tipo de selo que João viu. Ele viu 7 selos. E ele fala assim, vim também um anjo forte, que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Olha como a visão vai só sendo construída. Agora João vê um anjo forte, falando alto, forte, gritando, quem é digno? Quem é digno? Quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? E João fala assim, ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Aí João entra num sentimento de tristeza, de angústia, porque ele estava recebendo uma revelação e, de repente, a revelação está dentro de um livro selado com 7 selos, a qual ele desejava saber o que estava escrito, e ele vê que não podia ser visto, não podia ser lido, porque não havia ninguém digno para pegar aquele livro, desatar os selos, e ele diz, não era digno nem de olhar para esse livro. E João começa a chorar. João começa a chorar. Só que quando ele começa a chorar, verso 5 fala assim, todavia um ancião me disse, não chores, não chores, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Aleluia! Jesus é digno de abrir o livro, desatar os selos e revelar o que está escrito. Ele é digno. E o ancião então anuncia a João, João, o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, ele venceu, ele vai abrir o livro, João. Não chora, João. Tem alguém digno, o livro vai ser aberto, aleluia. Aí João olha para ver o leão. Ele olha, e então eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. O ancião anuncia um leão, mas João vê um cordeiro. Afinal de contas, quem vai voltar? Um leão ou um cordeiro? Para a igreja, Jesus sempre será um cordeiro, mas ele voltará como leão. Ele voltará como leão. A questão é o seguinte, amados, quem é que nós queremos encontrar naquele dia? Com o leão ou com o cordeiro? A igreja encontrará o cordeiro, que Jesus sempre será o cordeiro da igreja, mas ele voltará como leão. Jesus é o nosso leão cordeiro, o leão que venceu e o cordeiro que foi morto para nos salvar. Mas a humanidade vai provar o juízo do leão. E João prossegue, então vi no meio do trono dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres. Chifre aqui é a ideia de força, de poder. 7 chifres, e bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado. A palavra aí tomou é a ideia de pegou. Ele vai e pega o livro. Então, nesse momento, nós temos o entendimento de quem estava sentado naquele trono, que João descreve como pedra de jaspe, de topázio, de esmeralda, arco-íris. Aquilo é o Deus Pai
Todo-Poderoso sentado no trono. E agora João vê o Filho, o Cordeiro, pegando na mão do Pai aquele livro. O Cordeiro de Deus, ele pega o livro da mão do Pai. Né? E quando ele tomou o livro, verso 8, e os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Então, olha só, a adoração dos 4 seres viventes, creio que toda a criação de Deus, dos 24 anciãos, creio que toda a igreja nesse momento, tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. E entoava novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os constituísse reino, sacerdote, reinarão sobre a terra. Aqui é um louvor, um novo cântico, um perfeito louvor. E aqui está os 4 seres, aqui está os 24 anciãos. Vemos a igreja na sua totalidade, toda a criação, prestando louvor a Deus nesse momento, ao Cordeiro, a Jesus, que foi morto e digno de abrir o livro. E o verso 11 diz assim: e vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era milhões e milhões e milhares de milhares. Agora, os anjos também se unem em louvor. Você imagina, olha o desenho da cena. Primeiro João vê um trono, descreve um brilho intenso, com formato de pedras preciosas, esmeralda, arco-íris. Depois ele vê 24 tronos, em cada trono desse um ancião de roupas brancas, com coroa na cabeça. Depois ele vê 4 seres viventes. Depois ele vê todos esses prostrados adorando. E agora, miríades e miríades de anjos se juntam a ele. É a totalidade de toda a criação de Deus, prestando adoração naquele glorioso dia, quando Jesus voltar. E diz assim, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber, conta comigo, o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Quantos deu aí? 7. Louvor perfeito. Louvor perfeito. Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória. Um louvor perfeito. 7 características registradas em Apocalipse de um louvor perfeito, do Cordeiro, recebendo de toda a sua criação, de todos os seus anjos e de toda a sua igreja. Amado, esse é o Jesus que virá. E João prossegue: então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar e tudo que nele há, estava dizendo: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Esse é o Jesus que virá. E ainda Apocalipse 19, não vou ler ele todo, eu queria mostrar aqui para os irmãos, através da Escritura, que Apocalipse 19 fala assim no verso 9, Apocalipse 19, 9 fala assim: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Amado, bem-aventurado são aqueles que são chamados à ceia da boda do Cordeiro. Você quer participar da boda do Cordeiro? Esse Jesus glorioso, ele voltará. E o versículo 11, Apocalipse 19, diz assim: viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Jesus não voltará num jumentinho. Ele aparecerá nos céus, sobre as nuvens, como Apocalipse 24, 30, como as nuvens, e todo olho verá. E acontecerá essa boda do Cordeiro aqui. E após essa boda do Cordeiro, Jesus vai descer na terra,
num cavalo branco, estabeleceu o seu reino milenar e vai julgar todas as nações. O Jesus glorioso, o Jesus poderoso, não mais aquele Jesus sofredor. Jesus está voltando. Apocalipse 22, 7, eu já estou encerrando. Apocalipse 22, 7, eu estou finalizando aqui, só queria ler mais uns versículos com os irmãos. Ele diz assim, Jesus diz assim, no Apocalipse 22, 7, eis que venho sem demora. Bem-aventurado aqueles que guardam as palavras da profecia desse livro. Você está guardando, amados, a palavra da profecia desse livro? Jesus diz assim, eis que venho sem demora. Bem-aventurado aqueles que guardam as palavras da profecia desse livro. Versículo 12, ele repete, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. O que você tem feito, amado, como igreja, vai resultar em galardão? Jesus diz, eis que venho sem demora, e vou retribuir o galardão para vocês. E o verso 17 diz assim, o Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito aqui é o Espírito Santo. Ele habita na noiva. E a noiva não pode ter outro sentimento, a não ser o mesmo sentimento que o Espírito Santo tem de que Jesus volta. Por isso ele diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. Nós precisamos desejar a volta de Jesus. Nós precisamos ansiar por esse dia. Ele diz assim, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aqui mostra que Apocalipse ainda está dando um tempo para que essa humanidade reconheça Jesus, um tempo para que a sua igreja se santifique, se limpe de todo o pecado, para que não seja envergonhado naquele dia. E o versículo 20 diz assim, aquele que dá testemunho dessas coisas. Quem é que está dando testemunho dessas coisas, João? É Jesus. É Jesus que está revelando todo o Apocalipse para João. Ele diz assim, aquele que dá testemunho dessas coisas, ou seja, eu, Jesus, diz, certamente venho sem demora, amém. Vem, Senhor Jesus. Então Jesus fala no verso 7, eis que venho sem demora, no verso 12 ele fala, eis que venho sem demora, no 17 ele diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. Mostra um tempo da graça dele. E no verso 20 afirma, aquele que dá testemunho dessas coisas, diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Jesus disse, eu estou vindo. Eu estou chegando sem demora, no tempo certo. Jesus não vai atrasar nem um minuto, nem um segundo da sua vinda. Ele virá no dia certo, na hora certa, no ano certo, no momento certo. Ele virá sem demora. Com quem você quer encontrar, meus amados? Com leão ou com cordeiro? Isso vai depender de como você está vivendo. Vai depender de como eu estou vivendo. Se vamos encontrar com leão ou com cordeiro, depende da nossa atitude do nosso dia a dia, de como estamos vivendo nesse tempo presente. E 1 João 3,3 diz assim, esse mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Você tem essa esperança? Tem? Levante a mão, você tem essa esperança? Você tem esse mesmo se purifica, todo que nele tem essa esperança? Então João fala, a si mesmo se purifica, como ele é puro. Então se temos essa esperança, nós precisamos nos purificar. Isso tem a ver com santificação. E as Escrituras diz que buscai a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E João está dizendo, se você tem essa esperança, então você deve se purificar como ele é puro. Amados, que não venhamos desfalecer da nossa perseverança. Lembra da história lá do jogo de xadrez que eu disse no início? Eles perseveraram, um deles perseverou até a morte por uma glória terrena, que já passou. Mas nós esperamos por novos céus e nova terra. Então a nossa perseverança deve ser muito maior, porque é uma perseverança eterna. E finalizando, eu vou finalizar com o último versículo da Bíblia, Apocalipse 22, 21.
A graça do Senhor Jesus seja com todos. Que o Senhor nos abençoe. Amém.